Olá, boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou hoje a criação da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Os deputados se apressam para concluir a votação de outros importantes projetos, como a definição de candidatos à presidência da Casa a partir do próximo ano. A sessão começou obstruída e com 24 itens na pauta, sendo 14 projetos e 10 pedidos de urgência. O objetivo era impedir a discussão de projetos sem acordo. Nós do PL estamos estranhando muito a sua posição de querer votar atropelando votações que, na verdade, foram obstruídas pela oposição durante o ano todo. E Vossa Excelência resolveu, no final do ano, tentando resolver a questão da presidência da Câmara e envolvendo em votações que não houve discussão com a liderança, não houve discussão na Casa, não passou pelas comissões. Mesmo com as obstruções, logo no começo da tarde foi aprovado o pedido de urgência da votação do projeto que estende até 31 de dezembro de 2021 o prazo para que instituições filantrópicas da área da saúde peçam a renovação da certificação de entidade beneficente apenas com a declaração do gestor local do SUS. Na sequência, os deputados discutiram o projeto que altera a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Também estavam na pauta as propostas que tratam do superendividamento dos consumidores e a eleição da Comissão Representativa do Congresso Nacional durante o recesso. Uma extensa agenda para limpar a pauta de 2020 na última semana de trabalho do ano. A disputa agora é pela presidência da Câmara. Rodrigo Maia não poderá concorrer. Após a decisão do Supremo, que vetou a possibilidade de reeleição, o presidente da Casa construiu um grande bloco unindo vários partidos capitaneado pelo Democratas. O nome que irá representar o bloco ainda não foi definido, segue em construção, mas deve ser divulgado antes do recesso. Está caminhando. Nós formamos um bloco na sexta e estamos dialogando para, o mais rápido possível, sair com o nome e com o bloco de fato unido. Então, fizemos o almoço, vamos continuar conversando. Espero não, ainda essa semana, certamente nós teremos as definições necessárias. O deputado escolhido irá disputar o comando da Casa com Arthur Lira, do Progressistas, defendido por aliados do governo na Câmara. A eleição só ocorre em fevereiro, quando começar o novo ano legislativo. Nesta segunda-feira, o presidente Rodrigo Maia voltou a defender a suspensão do recesso ou o retorno do trabalho na Câmara em janeiro, mas disse acreditar ser inviável. Dependeria de uma decisão coletiva da Câmara e do Senado. Não me dá a impressão que o governo tem interesse de estimular o debate no Congresso de janeiro. Do meu ponto de vista, vai ser um grande erro, né? O Supremo já tomou a decisão, parte do Supremo. Acho que a Câmara e o Senado deveriam. Nós vamos ter aí um mês de janeiro, do meu ponto de vista, muito difícil, do ponto de vista social e econômico e também do ponto de vista da saúde, né, do crescimento dos casos de Covid-19. Mas a vontade sempre precisa ser coletiva das duas casas e organizar uma pauta com o governo. A Anvisa publicou nesta segunda-feira a certificação de boas práticas de fabricação para a fábrica da vacina da Coronavac. A conclusão foi feita pela equipe da Anvisa e de observadores do Instituto Butantan, que viajaram à China para inspecionar a produção da vacina da farmacêutica Sinovac. O grupo esteve no país entre 30 de novembro até 4 de dezembro para inspeção e reuniões com os executivos da empresa. Segundo a nota publicada no Diário Oficial, o Instituto Butantan enviou o plano de ação para a Anvisa na última quarta-feira. Já a conclusão da equipe técnica foi finalizada no último domingo. A autorização foi publicada 10 dias antes da previsão inicial, ainda segundo o órgão. O certificado tem validade de 2 anos e é um dos pré-requisitos tanto para o processo de registro da vacina no Brasil, quanto para um eventual pedido de autorização para uso emergencial. E uma consultoria que faz análises para as seguradoras do mundo inteiro divulgou a previsão de que mais de metade das operadoras de planos de saúde com negócios na América Latina prevêem aumento nos pagamentos, com maior número de consultas e exames para pacientes com Covid-19 e também com doenças cujo tratamento foi adiado após o início da pandemia.
No Brasil, as operadoras prevêem aumento de 11,5% nos custos dos serviços médicos e hospitalares. E o governo arrecadou 140 bilhões de reais em impostos em novembro. É o melhor resultado para o mês em 6 anos. Os principais responsáveis pela alta de 7,3% foram a indústria e a venda de bens. A pandemia do coronavírus adiou as provas do Enem deste ano para o próximo mês de janeiro. E para quem vai fazer o Enem ou prestar vestibular, é hora de reforçar o conteúdo e ter boas dicas para se dar bem nas provas. Neste cursinho, 90% dos alunos ou mais pretendem cursar medicina. Entre os principais obstáculos estão as provas. Enem e vestibular, duas provas completamente diferentes. O Enem é uma prova extensa, é uma prova exaustiva. Ela requer uma capacidade de coordenação de tempo, uma logística, você superar o seu cansaço. É uma maratona. Veja no primeiro dia, 90 questões entre humanas e linguagens mais a redação. Chega um momento da prova que o aluno lê e não consegue entender aquilo que está lendo porque ele está cansado. Tá? Já a UFMS não, é uma prova mais curta, porém a dificuldade é maior porque ela é conteudista. Então são duas provas que têm uma dificuldade diferenciada. Este ano o Enem foi adiado por conta da pandemia. As provas impressas serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro. Quem optou pela prova digital nos dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro. O professor explica que para o Enem, os alunos precisam controlar o tempo para a produção da redação e, entre as questões, fazer pequenas pausas. Começando pela redação, haja vista o seu peso maior, que ele leve 1h50 no máximo, já passado a limpo. Aí, 1h40 para linguagens, 1h50 e 1h50, 2 horas para humanas, mantendo um equilíbrio nesse tempo. O aluno terá de fazer todas as questões. Maria Eduarda tem 18 anos e também pretende cursar medicina. Já realizou outras provas e sabe que, além de dominar o conteúdo, precisa administrar a ansiedade e o tempo das provas. Mas também tem muita questão psicológica, porque o tempo não é um tempo absurdamente, tudo cronometrado. Não dá para você perder muito tempo na prova. Então, você tem que estar sempre bem preparado mentalmente, porque esgota. Então, e ainda mais, cursos mais concorridos. Para 2021, a UFMS não vai utilizar a nota do Enem para o ingresso na universidade. Serão apenas o vestibular e o passe. A prova do vestibular está marcada para o dia 29 de janeiro. As inscrições para o vestibular da UFMS ainda estão abertas e seguem até o dia 14 de janeiro, pelo endereço eletrônico ingresso.ufms.br. Pelo jeito, esta moçadinha vai passar as festas de Natal, Ano Novo e férias de janeiro estudando. Essas aulas de revisão, elas são muito importantes, porque ele vai rever, vai fixar aquele conteúdo visto, praticar muitos exercícios, porque é uma prova conteudista. Então, aquilo que ele tiver mais afinidade, maior segurança, sempre começar a prova pela matéria que ele tiver mais segurança. Na semana passada, o Jornal das 22 falou sobre a Operação Rodovida, lançada pela Polícia Federal no Mato Grosso do Sul. E agora, nós vamos ver como estão os preparativos nas rodovias federais que passam pelo estado. No trecho urbano da BR-163 em Campo Grande, o tráfego pesado de caminhões que cruzam a cidade se mistura com os veículos pequenos, motos, bicicletas e carriolas. É complicado. Tem que vir só no sinaleiro, pra cá não dá para atravessar. Não dá, só ali no sinaleiro. Não é à toa que este foi o local escolhido para o lançamento da maior operação de fiscalização de trânsito da Polícia Rodoviária Federal. As ações ocorrem concomitantemente, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas de rodovias. Então, por isso, nós estamos aqui com as agências de fiscalização de trânsito do município, a GETRAN, Guarda Municipal, com a Polícia Militar Rodoviária Estadual, e também com o Batalhão de Trânsito da capital. As equipes buscam também sensibilizar os usuários do trânsito da importância dos seus papéis na manutenção e construção de um trânsito mais seguro. Exatamente, Todos nós somos responsáveis pelo trânsito. O pedestre, o motorista,
o agente de fiscalização, o policial, as obras de engenharia, os órgãos responsáveis pela segurança viária. As ações de fiscalização também serão intensificadas dentro da cidade, com apoio do Detran, Guarda Municipal, Polícia Militar e AGETRAN. O Código de Trânsito já tem praticamente 23 anos e tem pessoas que alegam desconhecimento ainda de um código que foi feito lá em 1997. E esses condutores, lembrando que eles passaram para o Centro de Formação de Condutores, tiraram uma habilitação, então eles têm que ter mais do que nunca conhecimento. O corpo de uma mulher que estava desaparecido desde quarta-feira, depois da tempestade no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, ocorrido na semana passada, foi localizada hoje pelos bombeiros, aumentando o número de vítimas para 17. Com a ajuda de cães, os trabalhos em busca de mais pessoas desaparecidas vão prosseguir. A arrecadação do ICMS do governo do Mato Grosso do Sul cresceu 3 vezes mais que a inflação e o setor industrial do estado comemora os bons resultados. Dados da Federação das Indústrias, a FIEMES, revelam que a produção do setor cresceu 4,5% ao longo deste ano, passando de 52,1 bilhões de reais para 54,4 bilhões. As exportações tiveram resultado ainda melhor, aumentando 6%. As vendas externas saltaram de 3,59 bilhões de dólares para 3,8 bilhões. E estes resultados só não foram mais positivos por causa de um grave gargalo provocado pela pandemia. A indústria vem enfrentando uma dificuldade enorme no que se refere à matéria-prima. Então, as matérias-primas hoje das indústrias estão sendo sacrificadas. A gente tem hoje falta de entrega de inúmeros setores. Então, desde o agro até o industrializado. E faturamento maior significa geração de empregos. Ao longo de 2020, foram abertas quase 7 mil novas vagas no setor industrial, que termina o ano com 131 mil pessoas empregadas. E em 2021, o setor espera fechar com 133 mil colaboradores. Mas, para que os números continuem melhorando, são necessárias importantes mudanças. Os projetos que estão no Congresso Nacional, da reforma tributária, da reforma administrativa e, por que não, iniciarmos a reforma política em 2021. São ações que são importantes para o desenvolvimento de todas as atividades. Mesmo ainda sem estas reformas, o governo do estado tem motivos para comemorar. O estado de Mato Grosso do Sul termina o ano com crescimento da arrecadação de ICMS relativo ao ano passado em 10%. Então isso é retorno de atividade econômica. ICMS vem de circulação de mercadorias. O secretário também se mostra otimista para 2021, principalmente por causa da previsão de investimentos bilionários. Hoje nós já temos investimentos programados, e aí não tem investimento público, é só investimento privado, que é na ordem de 20 bilhões para o Mato Grosso do Sul para o próximo ano. E são investimentos que já saíram da questão do painel de investimento e já estão nos termos de acordo, já estão nos financiamentos. Eu acho que essa é uma informação extremamente importante, com uma capacidade de gerar aí praticamente 10 mil empregos no próximo ano. Uma nova variante da Covid-19, muito mais infecciosa que as outras, está fora de controle na Inglaterra e tem preocupado especialistas. O ministro da Saúde britânico Matt Hancock afirmou neste domingo que existe a possibilidade de manter a população em confinamento até que a vacina seja distribuída. Vários países da Europa decidiram suspender os voos para o Reino Unido, entre eles a Alemanha, Holanda e Bélgica. This mutation differs from the previous versions of the virus because it's accumulated. Essa mutação se difere das anteriores porque acumulou mutações, algumas que vão mudar o topo da proteína, que é considerada a parte mais importante para o vírus se ligar com as nossas células quando causa a infecção. Há outras mutações, mas essas são consideradas as mais importantes e as que podem ser responsáveis pela mudança na transmissibilidade. For the change in transmissibility. A nova variante do SARS-CoV-2 teria aparecido em meados de setembro em Londres ou Kent, no sudeste do país. O recente aumento de hospitalizações no Reino Unido foi atribuído a esta nova cepa do vírus, mas autoridades alertaram que nada indica que ela cause uma taxa de mortalidade mais alta ou que afete as vacinas e tratamentos. Os governos da Argentina, Canadá, Chile, Colômbia e Peru suspenderam voos com destino e partindo do Reino Unido. O responsável pelas situações de emergência da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, afirmou em uma entrevista nesta segunda-feira que a nova variante do coronavírus na Inglaterra não está fora de controle.
even if the virus has become a little bit more efficient. Mesmo que o vírus tenha se tornado um pouco mais eficiente na propagação, ele pode ser parado. O vírus já teve uma taxa de reprodução muito maior em diferentes momentos da pandemia e nós o controlamos. Portanto, essa situação não está, nesse sentido, fora de controle, mas não pode ser deixada por sua própria conta. A nova cepa que levou o governo britânico a soar o alarme carrega uma mutação chamada N501Y, na proteína spike do coronavírus. Por meio dela, o vírus se prende às células humanas para penetrá-las. De acordo com o governo britânico, esta cepa pode ser até 70% mais contagiosa. É difícil afirmar se a nova variação nasceu no Reino Unido. Segundo a Organização Mundial da Saúde, foram detectadas formas parecidas em vários países, como Austrália, Dinamarca, Holanda e África do Sul. Em contrapartida, as más notícias dessa nova variante do coronavírus encontrada no Reino Unido ofuscou outras consideradas positivas, como o acordo para a aprovação de um pacote de ajuda à economia americana. Assim que o sino tocou em Wall Street, marcando a abertura do mercado, a preocupação tomou conta dos investidores. As bolsas na Europa fecharam em forte queda nesta segunda-feira. Nos Estados Unidos, os principais índices de ações abriram em baixa, mas reduziram as perdas durante a sessão. No Brasil, o índice Bovespa, o principal da Bolsa de São Paulo, fechou no negativo. O preço do barril de petróleo Brent operou em baixa durante a sessão inteira. A vacina do laboratório americano Moderna contra a Covid-19 começou a ser distribuída nos Estados Unidos no fim de semana. O uso emergencial foi autorizado pela Agência de Medicamentos e Alimentos, a FDA. As primeiras doses saíram de Bloomington, no estado de Indiana, onde fica o centro de envasamento dos imunizantes. Assim como na última semana com a Pfizer, estamos preparados. Então, como é o manual? A distribuição da vacina da Moderna já começou. O general Gus Perna observou que as condições de armazenamento para o imunizante dão mais flexibilidade para atender às necessidades das áreas rurais e de acesso mais difícil. As vacinas da Moderna podem ser armazenadas a menos 20 graus Celsius, enquanto as da Pfizer-BioNTech precisam ficar a uma temperatura de menos 70 graus Celsius. E enquanto a vacinação contra a doença avança nos Estados Unidos, o presidente eleito do país, Joe Biden, recebeu uma vacina contra a Covid em uma transmissão ao vivo pela televisão nesta segunda-feira. O futuro presidente americano de 78 anos recebeu a vacina da Pfizer no estado de Delaware em uma campanha para aumentar a confiança dos americanos nos imunizantes. Estou fazendo isso para demonstrar que as pessoas devem estar preparadas para tomar a vacina quando ela estiver disponível. Não há com que se preocupar. Estou ansioso pela segunda dose. A Jill também. Ela já tomou a dela mais cedo. Ela adora doses, sei disso. Usando uma máscara dupla, o democrata recebeu a primeira de 2 doses do imunizante. O próximo presidente americano alertou que há um longo caminho a percorrer antes que as vacinas possam realmente deter a propagação do vírus. Ele ainda pediu aos cidadãos que puderem que evitem viajar nesta época de festas de fim de ano. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou hoje a vacina produzida pela farmacêutica Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech. A reunião desta segunda-feira para aprovar o imunizante estava marcada para o dia 29 de dezembro, mas foi antecipada depois da pressão de alguns governos pela demora na autorização. A medida permite que a vacinação comece na União Europeia em 27 de dezembro, como anunciado na semana passada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, México, Costa Rica, Equador, Arábia Saudita, Israel, Singapura e Suíça já autorizaram a vacina da Pfizer-BioNTech e alguns já iniciaram as campanhas de vacinação. Neste final de semana, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19, dando início à campanha nacional de vacinação no país. Netanyahu, de 71 anos, foi vacinado no hospital Sheba em Ramat Gan, perto de Tel Aviv, diante da imprensa. O premier declarou que pediu para ser vacinado primeiro, junto do ministro da Saúde, para dar o exemplo e encorajar a população a fazer o mesmo. A segunda dose deverá ser administrada dentro de 3 semanas. Mais de 370 mil pessoas testaram positivo para a Covid-19 em Israel desde a chegada da doença no território. Pouco mais de 3 mil pessoas morreram. No sudeste da Turquia, um incêndio no final de semana
no hospital causou a morte de 10 pessoas. As vítimas estavam hospitalizadas devido à Covid-19. O incêndio aconteceu na unidade de terapia intensiva para pacientes infectados com o novo coronavírus do hospital e foi causado pela explosão de um tubo de oxigênio de um respirador artificial. Os outros pacientes afetados pelo acidente foram transferidos para outros hospitais da região. A Turquia registra quase 2 milhões de casos de Covid-19 e mais de 17 mil mortes desde o surgimento da doença no país. No final de novembro, diante do aumento de casos, o governo reforçou as restrições com toques de recolher. A China chamou de piada as acusações do presidente Donald Trump, que afirmou que o gigantesco ataque cibernético cometido contra os Estados Unidos poderia ser obra de Pequim. O secretário de Estado americano Mike Pompeo afirmou que a Rússia teria realizado o ataque. A acusação dos Estados Unidos de cyberataques não é séria e é contraditória. As acusações feitas pelos Estados Unidos contra a China sempre foram uma farsa com fins políticos. O objetivo é difamar e denegrir a China. A China expressa firme oposição a isso. De acordo com o Grupo Americano de Segurança Cibernética FireEye, desde o primeiro semestre, vários governos e empresas foram atacados na América do Norte, Europa, Ásia e Oriente Médio. A Rússia negou nesta segunda-feira ter participação no caso. O Kremlin afirmou que as acusações são infundadas e um sinal de russofobia. O vulcão Kilauea, no Havaí, entrou em erupção na noite de domingo. As autoridades locais alertaram sobre uma possível emissão significativa de cinzas vulcânicas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou sobre uma erupção dentro da caldeira do cume do Kilauea, vulcão localizado no Havaí. Pouco depois da erupção foi detectado um terremoto de magnitude 4,4 perto do vulcão. Imagens divulgadas pelo Parque Nacional dos Vulcões do Havaí mostraram ondas de fumaça vermelha subindo para o céu noturno. As autoridades advertiram sobre uma emissão significativa de cinzas vulcânicas na atmosfera. Foi emitido um código de aviação vermelho para que os pilotos evitem a área ao redor do Kilauea. O vulcão, uma popular atração turística localizada na Ilha Grande, é um dos mais ativos do mundo e está regularmente em erupção desde os anos 50. A Ilha Grande, ou Havaí, é a maior das 8 principais que formam o estado americano no Pacífico. Começou hoje o verão no Hemisfério Sul e vai até o dia 20 de março de 2021. A estação é caracterizada pela elevação da temperatura em todo o país, por dias mais longos que as noites e por mudanças rápidas no tempo, como chuvas, granizo, ventos e descargas elétricas. Nesta época do ano crescem as boas ações de solidariedade. Foi o que aconteceu no Mato Grosso do Sul. Acompanhe. Por muitos anos, a favela do Linhão do Jardim Noroeste foi o endereço do Johnny, da Marcela e dos 4 filhos do casal. A minha casa era um barraquinho de madeira, era um quadrado, né? Aí a gente dividia com o guarda-roupa. As crianças dormiam de um lado, a gente do outro. Aí a cozinha e o banheiro, que a gente mesmo fez. O capricho da Marcela com o barraco chamou a atenção de um grupo de voluntários que fazia trabalhos sociais na favela. Lembro que você falou que te chamou a atenção algumas coisas assim na casa dela. Sim, sim. Quando nós chegamos e entramos, várias vezes eu ia sem avisar o barraco, porque eles moravam, né? Assim como quase todos aqui moram em barraco. O barraco dela era muito limpo, muito organizado, não tinha sujeira, não tinha lixo. O grupo alugou uma casa para o casal e ajudou o Johnny a conseguir um emprego com carteira assinada. Eu entrei como auxiliar, né? E pelo meu esforço, hoje eu sou operador de máquina. O salário melhorou? O salário melhorou, né? Então é assim, as coisas foram se encaixando. A favela foi removida. Os moradores ganharam lotes da prefeitura. E a Mila e o marido encamparam um projeto ambicioso: construir uma casa para o Johnny e a Marcela. O meu sentimento é de muita gratidão a Deus, porque a gente está podendo mudar a realidade de uma família. E a gente quer mudar de várias outras aqui também do bairro. A gente não quer parar aqui. Nesta sexta-feira, a Marcela e o Johnny visitaram a obra. A casa tem 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. A mulher não consegue esconder a emoção. Um sonho que parecia impossível estar prestes a ser realizado. Não tem explicação. É uma ansiedade imensa para estar aqui. Vou passar Natal aqui com meus filhos, né? Vai ser muito lindo. Daqui 5 dias, eles voltam para ficar.
No dia 22 de dezembro, às 4h30 da tarde, a casa será entregue para o Johnny e a Marcela mobiliada. A casa foi feita toda por voluntários, do arquiteto, engenheiro, os móveis, a grama, o paisagismo, tudo. O grupo de voluntários quer ajudar outras famílias, como o Johnny e a Marcela, que só precisam de uma oportunidade. O nosso sonho é a gente construir uma base aqui, para a gente conseguir fazer uma estrutura para a gente poder dar cursos para as mães, para as crianças, entendeu? Para não ficar só dando peixe, mas para a gente dar a vara, ensinar eles a pescarem e eles começarem a produzir o próprio recurso deles. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. A palavra de hoje está no livro de João, capítulo 11, dos versículos 20 ao 25. O missionário Soares fala do poder da ressurreição para ter vida eterna com Jesus e nunca morrermos espiritualmente. Não fisicamente. Aos homens está ordenado morrer, ele não veio cancelar nenhum mandamento de Deus. Mas não morrerá espiritualmente. Isso é muito forte, isso é muito grande, isso é muito alto. A pessoa que crê em Jesus nunca morrerá, não será separada dele. Ela aceitou Jesus, tornou-se membro do corpo de Cristo, passou pelas águas, foi batizado no Espírito Santo, está perseverando na fé, não tem nada que vai fazê-la morrer eternamente. Está falando com você. Acompanhe também o ensinamento do missionário Soares, dos versículos 26 ao 28. E muitas vezes nós ficamos decepcionados com Deus, mas por quê? Porque nós não ouvimos a Deus antes. E as coisas vêm para nos ensinar. E o resultado foi que Jesus ressuscitou a Lázaro. É um conjunto de coisas que nós temos que começar hoje. Não podemos deixar para daqui o dia que chegar a crise, não. Bateu na porta, seu diabo, espera um pouquinho que eu vou buscar Deus. Não, ele veio para matar, roubar, destruir. Mas se você estiver preparado, ele não vai nem bater a porta. E se voltar, você já manda chumbo grosso sobre ele. Sai daqui em nome de Jesus. E chegou o momento da pergunta para o missionário Soares responder. Se é pecado comer carne mal passada? Você come a carne do jeito que você gosta, né? Só lhe aconselho não comer carne crua, porque às vezes o animal estava com a doença e a doença vai alojar em você. E na mensagem final da live de hoje, o missionário explica que quem está na presença de Deus é determinado e terá vida eterna. Irmãozinho, vamos crer em Deus verdadeiramente? Deus vai abençoar. E agora uma excelente sugestão para a noite de véspera de Natal. A Graça Filmes vai disponibilizar no dia 24 de dezembro, às 9 da noite, o filme 3 Histórias, Um Destino. E você poderá assistir gratuitamente na companhia de familiares no canal da Graça Filmes no YouTube. Se inscreva na página youtube.com/gracafilmes, que é graça sem o cedilha. A Graça Filmes tem um presente de Natal para você. Eu ouço as pessoas falarem de Deus desde que eu era menino. Assista gratuitamente no canal da Graça Filmes no YouTube o filme 3 Histórias, Um Destino. E como conseguiu isso? Exibição exclusiva para os inscritos. Acesse youtube.com/gracafilmes. Graça sem cedilha. Se inscreva no canal e ative o sininho. O sucesso de bilheteria do cinema cristão será exibido nesta quinta e também nesta sexta-feira, às 9 horas da noite. Reúna a família para uma noite especial de emoção e lição de vida. youtube.com/gracafilmes. Graça sem cedilha. Inscreva-se no canal da Graça Filmes. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã.